Semana passada nós falamos sobre Jesus no jardim. Nós falamos um pouco sobre a agonia do Senhor ali naquele jardim. Jesus no jardim, ele estava angustiado, a ponto de dizer que estava angustiado até a morte. Um fenômeno interessante aconteceu naquela noite no jardim, de quinta para sexta-feira, chamado hematidrose, aonde a pessoa está num estado de tanta angústia que ela é capaz até de suar sangue. E a Bíblia diz que gotas de sangue caíram no suor de Jesus. Essa quinta-feira, em que Jesus foi para o Getsemane, antes de ele ir para o Getsemane, a Bíblia nos informa que ele celebrou a Santa Ceia com os seus discípulos. Ele instituiu a Eucaristia. O começo da ceia começa ali. A Bíblia diz que ele desejou celebrar a ceia com os seus discípulos. Ali naquela noite, ele colocou o pão, o vinho, junto com aquele que o iria trair. Essa noite, Jesus, ele deu uma lição de humildade para os seus discípulos, quando ele lavou os pés deles. Algo que jamais um mestre faria. Mas Jesus, mostrando que ele era o servo humilde, o servo sofredor, ele, de joelhos, lava os pés dos discípulos. Após essa celebração, após esse momento, ele vai para o Getsemane, e ali nós estudamos semana passada tudo o que aconteceu. Quando acaba de orar no Getsemane, ele fala para os seus discípulos: levantem-se, vamos, porque é chegado o que me trai. Então aparece Judas, o traidor, que na quarta-feira havia decidido trair Jesus e entregou ele em troco de 30 moedas de prata. Judas chega e ele vai e dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo, com um beijo tu me traz. Então naquele momento eles vão pegar Jesus e perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, aqueles homens caem para trás. E aí novamente ele diz: eu não estou fugindo. Então eles pegam Jesus e naquela noite truculenta levam ele até o Sinédrio. E lá no Sinédrio levantam testemunhas falsas que começam a depor falsamente contra Jesus. E eles acusam Jesus de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Ali no pretório romano, ele teve uma condenação injusta. Ele passa a noite toda naquele lugar, sendo vilipendiado, sofrendo agruras. Eles colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e começam a lhe esbofetear. E então tampam os olhos de Jesus e pergunta: profetiza agora, quem foi que te bateu? Eles cospem no rosto de Jesus. Eles dão uma quarentena de açoites do nosso mestre, que é 40 menos 1, ou seja, 39 açoites com azorrague, que era uma ferramenta como se fosse um chicote com várias tiras de couro, e na ponta da tira havia ossos ou pecinhas de ferro. E quando eles estão ali castigando Jesus, com os seus braços içados e a sua parte aparecendo, eles começam a bater em Cristo.
e começa a perfurar o seu corpo com aquelas chicotadas. E o nosso Jesus, ele não grita, ele em silêncio está gemendo, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado a um matadouro. O nosso Jesus, ele não esbraveja, ele não amaldiçoa ninguém, mas ele sofre calado. É uma noite toda, então eles por pura maldade colocam nele um manto vermelho, dizendo: esse aí não é o rei, olha como é que ele está. E aquele manto cola nas suas feridas, e então eles arrancam de novo aquele manto e ele começa a sangrar novamente. O dia amanhece e Jesus está totalmente desfigurado. Então levam ele até Pilatos, e Pilatos leva ele até a multidão. E quando leva ele até a multidão, ele apresenta Jesus para o povo, e apresenta Barrabás, um preso que era acusado porque tinha de fato cometido crimes terríveis. E ele coloca Barrabás ao lado de Jesus, e ele diz assim: eis aqui Jesus, mas eis aqui Barrabás. Qual deles vocês querem que seja solto? E o que se esperava é que se soltasse o inocente. Mas aquela multidão, ela começa a gritar ensandecidamente: soltem Barrabás e condenem Jesus. Pilatos lava suas mãos porque era um covarde, olha para o povo e diz: o sangue desse homem recaia sobre vocês. Aquele povo, quando escuta isso, diz que o sangue dele recaia sobre nós. E a série de tortura continua. É colocado sobre as suas costas um madeiro pesado de mais ou menos 50 quilos. E então ele começa a subir pela Via Dolorosa, que era um espaço de 600 metros. E ele, com aquela haste pesada nas costas, após ter apanhado a noite toda, ele começa a subir. Em um determinado momento do caminho ele cai, porque ele está cansado, porque ele está com o seu corpo dolorido, porque ele está sofrendo. E eu imagino as chicotadas ainda continuando. Então o sirineu vem e ajuda ele a levantar, e ele continua a sua agrura, e ele chega até um monte chamado Gólgota ou Caveira. E quando ele chega, eles deitam ele sobre aquele patíbulo e esticam a sua mão, e havia já um buraco prefeito ali naquela madeira. Então eles pregam a mão de Jesus. E o doutor, ele diz que ali, quando pregam a mão de Jesus, ali o nervo da mão de Jesus ficava diretamente tocando naquele prego. Então as dores eram dores lancinantes, improvável de alguém suportar aquelas dores. Mas a Bíblia diz que quando eles vão puxar o outro braço, eles destroncam o braço de Jesus, de tanto que puxam, não quebram, porque não podia ser nem o osso de Jesus quebrado, mas puxaram com muita força o braço de Jesus. Então pregam a outra mão. Esse é o nosso Jesus, que jamais cometeu nenhum erro. A palavra da cruz é uma palavra dolorosa, mas precisa ser pregada na igreja. E a Bíblia diz então que eles pegam Jesus agora com seus dois braços pregados, com seus punhos pregados, e começam a içá-lo, levantá-lo até um madeiro que já estava pré-pronto. Então colocam ele com seus braços abertos naquele madeiro e pregam os seus pés. E para respirar, ele sente dores terríveis. E ali naquele madeiro, Jesus disse 7 palavras. E é sobre essas 7 palavras que Jesus diz do alto de uma cruz que eu quero pregar nessa noite. Jesus pregou um dos maiores sermões em 7 palavras ou 7 frases.
do alto de uma cruz. E a primeira frase que Jesus disse está em Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Diz assim: e dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Chicotadas, dor, humilhação. Jesus poderia pagar o mal com o mal e destruir todos aqueles que estavam lhe machucando. Jesus tinha poder suficiente para acabar com todos os seus inimigos, mas ao invés de pagar na mesma moeda, a Bíblia diz que ele liberou perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra da cruz é a palavra do perdão. E nós, como servos de Deus, precisamos aprender a perdoar. E é uma lição complexa, é uma lição difícil, é uma lição agoniante, porque não é fácil. Mas o nosso Jesus nos dá essa lição quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é o nosso maior exemplo, e é por isso que não é fácil servir a Cristo, irmãos. Porque eu, muitas vezes, não sei liberar perdão, mas o meu Jesus, do alto de uma cruz, Ele prega a mensagem do perdão. E foi esse perdão que nos alcançou, meus irmãos, porque era para nós estar na mesma situação daqueles homens que estavam maltratando Jesus. E talvez você diga: mas eu jamais faria isso. Será, meus irmãos? Será que se nós vivêssemos na mesma época, sobre as mesmas circunstâncias, passando pelo mesmo que aquelas pessoas estavam passando, será que nós não gritaríamos em uníssono com a multidão: crucifica-o? Mas eu digo para vocês, eu digo para nós que estamos aqui, mesmo que nós tivéssemos naquela multidão dizendo: crucifica ele, ele olharia para nós e diria para o Pai: Pai, perdoa eles. Oh, aleluia! Nós não éramos melhores do que eles. Nós não éramos melhores do que aqueles que diziam: crucifica ele. E foi por isso que ele olhou para nós e disse: Pai, perdoa eles. Um dia você estava andando cheio de pecado, longe de Cristo, mas Ele olhou para você e disse: eu te perdoo. Mas eu fiz tanta coisa errada, eu andei por tantos caminhos errados, eu cometi tanta coisa errada. Ele olhou para você e disse: eu te perdoo. Esse é o Jesus misericordioso que eu creio. Pastor, Ele é justiça, Ele é justo, Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, meus irmãos, esse pastor que vos fala não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu tenho certeza que muitos de nós, aliás, todos nós, nenhum estaria aqui. Se nós estamos aqui, foi porque um dia Ele liberou a palavra do perdão. Aleluia! O nosso Jesus é perdão. Mas no alto de uma cruz, Ele ainda liberou uma segunda palavra, e é a palavra da salvação. Se Ele libera a palavra do perdão, Ele também libera a palavra da salvação.
Veja o que diz em Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Ele disse assim: em verdade, eu vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade, eu vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava no meio, na cruz do meio, como cantaram as meninas aqui. Aquele que estava na cruz do meio era Cristo, mas na cruz da direita e na cruz da esquerda estavam dois bandidos, estavam dois malfeitores, e um deles começou a dizer: tu não é o Cristo. Se tu é o Cristo, se tu és tudo isso que tu está falando, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a gente. Você não é o bom, você não é aquele que dizia que destruiria o templo e depois construiria de novo. Desce da cruz, desce daí. Mas enquanto ele estava dizendo isso, o outro que estava do outro lado olhou e disse: cala a boca, fica quieto, nós estamos aqui é porque nós merecemos, mas esse homem, ele não fez mal algum, ele é um inocente. Então agora ele olha para Jesus, oh aleluia, e ele diz assim: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele, eu imagino, no meio do sangue, no meio da angústia e da dor, Jesus respira, sofrendo, e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Oh, aleluia! Aquele homem foi salvo na última hora. E eu pergunto para vocês, qual foi a obra que esse homem fez para ser salvo? Nenhuma. Isso diz para nós que a salvação é pela graça, e somente pela graça. A salvação não é por méritos, não é por nada que nós fizemos, ou por nada que nós vamos fazer. A salvação é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, aleluia. E você tinha que glorificar a Deus por isso, porque se a salvação dependesse de nós estaríamos perdidos, mas a salvação depende exclusivamente do nosso Senhor, que se entregou na cruz por nós. Outro ponto que eu aprendo aqui é que a salvação é uma dádiva imediata. Cristo olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai cortar a faixa de entrada no paraíso comigo, porque eu decidi te salvar hoje. Cristo olhou para nós, irmãos. Cristo olhou para nós como se nós fôssemos um daqueles. E ele disse: hoje mesmo você está salvo. Você está salvo. Tem gente que acha que ele está salvo de manhã e de noite ele não está salvo. Acha que ele está salvo esse mês, o mês que vem ele não está salvo. Não, irmãos, a salvação de Cristo é eterna e é imediata. Quando ele disse: eu te salvo, ele te salva. Cristo não tem duas palavras. Quem tem duas palavras são os homens. Quem volta atrás do que fala são os homens. Cristo não. Uma vez que ele disse: você está salvo, então você está salvo pela graça de Jesus. Aleluia. Eu agradeço ao Senhor por conta da palavra da salvação. Mas Cristo ainda naquele patíbulo, naquela cruz, Ele desfere uma terceira palavra. E essa palavra é a palavra do cuidado. Se Cristo, Ele libera o perdão para nós, Ele nos perdoa, aliás.
Se Cristo nos salva, Ele também cuida de nós. Olha o que diz no versículo de número 26, em João capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Só fazer um parêntese aqui, antes de eu continuar. João era um cara ousado, né? Ele sempre que se referia a ele dizia assim: o discípulo a quem Jesus amava. Olha só, irmão, imagina a gente falar assim: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. E João sempre dizia isso, o discípulo a quem Jesus amava. E um dia eu estava conversando com a Laiane e a gente fez uma reflexão, né? Irmãos, João estava mais que certo, porque imagina que privilégio. Nós somos amados não é pelo presidente da república, não, nós somos amados por Cristo. Você sabe quem nos amou? Foi Cristo. Não existe amor maior que esse, irmão, o amor de Cristo. Então ele dizia assim: eu sou alguém que sou amado por Jesus. Então eu, irmão, também digo assim: quem é você? Eu digo: eu sou alguém que é amado por Jesus. Jesus me amou tanto que Ele entregou a vida dele no meu lugar. Eu sou alguém que sou amado não só por Jesus, mas pelo Pai, porque a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos amados de Deus, amados de Jesus, irmãos. Isso é um privilégio. João está dizendo aqui: eu sou amado de Jesus. E ele vai dizer assim: Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa, ou a recebeu em sua casa. Até aqui os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Os irmãos de Jesus, de sangue, ainda não criam em Jesus. E ele ia morrer. E a sua mãe ia ficar desamparada. Então Jesus olha para o seu melhor amigo, porque Jesus tinha amigos mais chegados, dentre eles Pedro, Tiago e João. E dentre Pedro, Tiago e João era o mais chegado de todos eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que João, quando ele estava ouvindo Jesus, João chegava, encostava o rosto no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Jesus. Era um amigo chegado de Jesus. João era tão chegado de Jesus que um dia, depois da morte e ressurreição de Cristo, só abrindo um parênteses aqui de novo, me deixe voltar para o texto, por favor. Um dia, estava Pedro e João na praia, pescando. Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus apareceu para eles, apareceu para os dois. Aí Jesus olhou para Pedro, irmão Gerson, e disse assim: Pedro, hoje você vai para lá, você vai para cá, você faz isso, você faz aquilo, mas vai chegar um dia que vão te carregar de um lado, vão te carregar do outro. Jesus estava dizendo do jeito que Pedro ia morrer. Aí houve um momento de silêncio. Aí Pedro não se contentou, porque Pedro tem aquele jeitão dele, né? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, tá bom, você está dizendo do jeito que eu vou morrer, mas e esse aqui? E João, o que vai acontecer com ele? Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, e se eu não quero que ele morra? Se eu não quero que ele morra, o que você tem com isso, Pedro? Jesus falou assim: se eu não quero que ele morra. Aí todo mundo achava que Pedro não ia morrer, mas não era isso. Jesus estava dizendo assim: João não vai morrer da mesma forma que os outros discípulos. Tanto é que todos os 12 morreram mortes trágicas, foram mártires, exceto Judas, que se matou. Mas todos os outros 11 sofreram mortes terríveis. João não. João morreu de morte
natural. Sofreu, mas morreu de morte natural. Então Jesus olhou para o melhor amigo dele e falou assim: olha, cuida da minha mãe, cuida dela. A palavra do cuidado. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, porque tem filho que não cuida da mãe, tem mães e pais que não cuidam dos filhos, e Jesus está dando uma lição dizendo: olha, eu me importo com os meus, eu me importo com os meus. E Jesus, mesmo na cruz, ele está dizendo: sigam o meu exemplo e cuidem um dos outros. Essa é a palavra do cuidado. Nós precisamos aprender sobre isso, porque isso é bíblico. Cuidar é algo que Cristo nos ensinou no alto de uma cruz. No alto de uma cruz. José estava morto aqui, e Jesus deixou essa função para João, e João, ele cumpriu. Há relatos que lá em Éfeso, onde João pastoreava, Maria estava lá, junto com João. João recebeu ela na sua própria casa e cuidou dela, porque era um pedido do seu amigo, Jesus. Mas existe uma palavra, e mais uma palavra da cruz, a quarta palavra da cruz, e para mim é a palavra mais dolorosa, porque é a palavra do desamparo. Marcos capítulo 15, versículo de número 34. Marcos 15, 34. Diz o texto: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? A pergunta que fica é: por que o Pai desamparou o Filho na cruz? Por que o Pai virou as costas para o Filho na cruz? A única maneira de Deus justificar o homem era encontrando um substituto. Deus é justo, e a única forma de Deus nos justificar era se alguém justo se entregasse e morresse no nosso lugar. Se Deus olhasse para a terra, Ele não encontraria nenhum justo sequer, porque o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer na terra. Não havia ninguém capaz de morrer ou de receber a culpa de toda a humanidade. Mas Deus já havia planejado na eternidade a morte do Filho. Deus já havia planejado na eternidade que Jesus viveria entre os homens, e aqui na terra, vivendo como um ser humano, jamais cometeria um pecado sequer. Jesus vive 33 anos sem cometer um pecado sequer. Deixa eu perguntar aqui: alguém aqui já cometeu pelo menos um pecado na sua vida? Deixa eu ver, levanta a mão quem cometeu um só um pecado pelo menos. Se você cometesse um pecado sequer, a Bíblia diz que você era digno do inferno, por um só. Agora vamos fazer uma conta aqui, meia boba. Imagine que você seja uma pessoa santificada total, e você cometa um pecado por dia. Vamos supor que você cometa um pecado por dia. Já seria o suficiente, um só, para você ser condenado ao inferno. Mas vamos supor que você cometa um pecado por dia. Em um ano você cometeu quantos pecados? 365.
Vamos supor que você cometeu só um pecado, porque tem gente que comete mais, irmãos. Mas se você cometesse um pecado por dia, 365 dias, você cometeu 365 pecados no ano. Agora faça a conta. Quantos anos você tem? Tem gente aí que não tem nem mais nem zero na calculadora, né, pessoal? Jamais você conseguiria se não fosse Cristo. Então o Senhor encontrou um substituto lá quando Ele criou tudo, e o substituto era Cristo. Cristo vive entre os homens e não cometeu nenhum pecado. Logo, Ele pode satisfazer a ira de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus vai tomar o nosso lugar agora. Cristo vai morrer em nosso lugar, e a dívida vai ser paga. E um dia eu vi um pastor pregando, eu acho que ele não estudou para pregar isso, só pode, mas é uma coisa muito, sim, sei lá, né? Mas ele disse que Jesus pagou o preço para Satanás. Imagina só, Jesus nunca pagou preço para o diabo. O preço foi pago para o próprio Pai, porque quem exigiu esse pagamento foi Deus. O preço que Cristo estava pagando era para o Pai, e é por isso que Ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se Cristo fosse amparado pelo Pai naquele momento, nós estaríamos desamparados pela eternidade. Era por isso que Jesus estava suando sangue no Getsemane. Era por causa desse momento. Porque quando Cristo olha e diz: Deus meu, chegou o pior momento, o momento do desamparo. Se o pai olhasse para o filho e dissesse: acabou, filho, chega, eu vou destruir toda essa humanidade, sai daí, e tirasse o filho, nós estaríamos condenados ao inferno, do menor ao maior. Mas ele aguentou tudo sozinho, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele desamparou o filho por alguns segundos. Por alguns segundos Cristo se fez pecado por nós. Todos os pecados da humanidade caíram sobre Ele. Imagine a pressão que Ele está sofrendo agora na cruz, recebendo todos os pecados sobre Ele. Se Jesus simplesmente dissesse: vou descer da cruz, Ele desceria tranquilamente daquela cruz voando. Mas nós desceríamos diretamente para o inferno. Mas Ele não desceu, Ele ficou ali até o fim. A quinta palavra da cruz é a palavra da agonia. A quinta palavra da cruz é a palavra da agonia. João capítulo 19, e versículo 28, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus se revela aqui plenamente homem, porque alguns dizem que Jesus era somente Deus. Não, Ele era plenamente homem e plenamente Deus. A agonia que Ele estava sofrendo era maior do que os que estavam do seu lado, porque os que estavam do seu lado estavam morrendo por conta do seu pecado, mas Cristo estava morrendo por causa do nosso pecado. O sofrimento dele, a agonia dele era maior, porque Jesus morreria
pelo sofrimento de toda a humanidade. E quando ele diz: eu estou com sede, a sua língua, como um homem, está colando no seu paladar, no palato agora, e ele grita: eu tenho sede. E os homens endemoniados, cruéis, embeberam uma esponja com vinagre, irmãos, e colocaram nos lábios de Jesus. Seus lábios machucados começaram a arder, ele vira o rosto. Água, ninguém nega água para ninguém, principalmente alguém que está à beira da morte. Ao invés de darem água para o nosso Jesus, deram vinagre para ele. A agonia de Jesus era lancinante. Há um relato médico terrível sobre a morte de Cristo. Relata as dores que ele sofreu como dores insuportáveis, dores lancinantes, dores terríveis. Ele está angustiado, ele está agoniado. Mas se ele está agoniado agora, na quinta palavra da cruz, a sexta palavra da cruz é a palavra da vitória. Aleluia! A sexta palavra da cruz é a palavra da vitória. João capítulo 19, versículo de número 30, diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: chega, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A morte não matou Jesus. Os judeus não mataram Jesus. Jesus entregou o seu espírito. A morte não foi capaz de matar o nosso Cristo. Ele entregou o seu espírito. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. A palavra consumado é muito interessante, porque ela significa tetelestai. E tetelestai tem 3 significados prováveis. E o primeiro significado de tetelestai é quando um filho termina uma tarefa. Quando o pai dá uma tarefa para o filho, e o filho acaba a tarefa que o pai deu para ele fazer, ele chegava no pai e dizia: pai, tetelestai, está consumado, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. O Senhor Jesus olhou para o pai e disse: pai, tetelestai, a tarefa que o Senhor mandou fazer está consumada, eu fiz. O cálice amargo que era para eles beber, eu bebi, e agora tetelestai, está consumado. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, porque ele foi até o fim. Ele foi até o fim e fez a tarefa como o pai lhe havia pedido para fazer. Segundo significado para a palavra tetelestai, é quando alguém comprava algo e recebia um boleto grande. Sabe quando você compra um carro, a prestação, e pega aquele boleto enorme, e você vai pagando, você chega no final, e você paga a última prestação daquele carro, e você fala: graças a Deus, acabei de pagar. Quando alguém comprava algo assim, na última parcela, alguém pegava um carimbo e carimbava: tetelestai, está consumado. Ou seja, o preço está pago. Oh, aleluia! Não, você não entendeu o que eu estou dizendo. A Bíblia está dizendo que quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo: o preço está pago. Eu paguei por eles.
É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele disse: Pai, está consumado. Eu paguei o preço. É por isso que é um engano quando as pessoas dizem assim: eu vou pagar preço, eu tenho que pagar preço, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar preço. Não, o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Tudo que nós fazemos não é preço diante do que Ele fez na cruz do Calvário, quando Ele diz: Tetelestai, o boleto está pago, está carimbado, o preço foi pago por eles, e glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. E o terceiro significado de tetelestai é interessante. Quando alguém comprava uma propriedade, presbítero Gerson, e a escritura era passada para o nome do novo dono, então era selado, dizendo: tetelestai, esse negócio está consumado. Agora essa terra é minha, essa terra me pertence. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele está dizendo: agora eu comprei um povo para o meu Pai. Oh, aleluia! Eu comprei uma igreja para o meu Pai. Oh, aleluia! O Senhor está dizendo: o seu preço está pago, eu te comprei, agora você é propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Tetelestai, está consumado. Tem gente que coloca naqueles carros velho, propriedade exclusiva do Senhor. Que nada, irmãos. A propriedade exclusiva do Senhor não é aquele carro velho nosso, não. A propriedade exclusiva do Senhor somos nós. Nós somos comprados por Cristo. Para o Pai está consumado. Tetelestai. Toda a dívida foi paga. A dívida foi paga. E eu vou terminar agora com a 7ª palavra da cruz. E a 7ª palavra da cruz é a palavra da rendição. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A morte de Jesus significa que os nossos pecados são terríveis, mas também que o amor do Senhor é indescritível, e que a salvação dele por nós é um dom gratuito. Quando ele expirou, ele fechou esse processo. E essa pregação da cruz fala muito para nós. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui para fazer uma última canção. Na cruz, Jesus pregou o mais eloquente sermão de 7 palavras. Eu quero convidar você nesse momento para se colocar de pé. Se essa palavra falou com você, eu quero que você, com a sua cabeça curvada, cante e agradeça a Deus por essa canção. Agradeça a Deus porque Ele se entregou por nós. Fique de pé, por gentileza. Agradeça a Deus nesse momento, porque a cruz foi terrível, irmãos. Pregar a palavra da cruz nos causa sofrimento, mas ela precisa ser pregada. Mas eu tenho uma boa notícia: se Ele morreu na sexta-feira, no domingo Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Se nós morremos com Ele também nós ressuscitamos. Oh.
Aleluia. Cante, cante, cante.